A verdade sobre Sodoma e Gomorra, a capital do mal. Destruídas por Deus em uma chuva de fogo e enxofre, um dos capítulos mais aterrorizantes e apocalípticos da Bíblia. A história tem significados tão profundos que nos leva ao nascimento do rei Davi. A história de Sodoma e Gomorra é familiar, embora frequentemente mal compreendida. Essas duas cidades faziam parte de um grupo maior conhecido como Cidades da Planície, localizado perto do Rio Jordão nos tempos antigos. Incluía 5 cidades no total. A destruição de Sodoma e Gomorra é uma parte importante, embora frequentemente esquecida, da história que cerca as cidades da planície. Serve como um lembrete da narrativa maior que as une. Sodoma era uma cidade rica e próspera, apesar de sua riqueza. O povo de Sodoma era perverso e imoral. Eles deram as costas a Deus e se envolveram em todo tipo de comportamento pecaminoso. Eles eram gananciosos, egoístas e arrogantes. Eles oprimiam os pobres e maltratavam os estrangeiros. Deus viu todo o mal que estava sendo feito em Sodoma e decidiu enviar 2 anjos para verificar por si mesmo se os relatos eram verdadeiros. A história de Abraão e Ló começa com Tura e sua família, incluindo Abraão e Ló viajando de Ur para Harã. Deus chama Abraão para deixar seu país e ir para uma terra que ele lhe mostrará. Abraão obedeceu e levou Ló consigo para se estabelecerem Siquém. Devido à fome, eles foram brevemente ao Egito e retornaram a Canaã, onde tiveram discussões sobre pastagens para seus rebanhos. Abraão e Ló concordaram em se separar, com Ló escolhendo viver perto de Sodoma e Gomorra por causa de suas ricas pastagens. Infelizmente, a maldade de Sodoma era grande e Ló foi capturado em uma batalha. Abraão era um homem de fé e obediência. Ele fez uma aliança com Deus e estava determinado a cumpri-la depois de todas as dificuldades pelas quais passou. A figura de Abraão é importante na Bíblia. Mas na história de Sodoma e Gomorra, é igualmente importante porque os anjos apareceram diante dele para julgar a cidade. Abraão ficou impressionado com a mensagem e implorou a Deus em nome da cidade. Ele pediu a Deus misericórdia para com a cidade e disse que, apesar do comportamento e dos crimes deles, há pessoas justas na cidade. Gênesis 18, versículo 20. Então o Senhor disse que o clamor contra Sodoma e Gomorra é tão grande, e o pecado deles tão grave. Deus apareceu diante de Abraão acompanhado por 2 anjos vestidos em forma humana 3 dias após o ritual da circuncisão. Abraão tinha 90 anos quando lhe informaram 2 mensagens. A primeira era que Sara lhe daria um filho e a segunda era que Deus pretendia destruir a cidade de Sodoma devido aos seus grandes crimes. Gênesis 18, versículo 32. Então ele disse, que o Senhor não se irrite, mas deixe-me falar apenas mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados lá? Ele respondeu, por causa dos 10, não a destruirei. Abraão implorou a ele e disse que havia pessoas justas em Sodoma. Em resposta, Deus lhe respondeu que, se 10 pessoas justas saíssem, ele abençoaria a cidade. Após a conversa com Abraão, os anjos continuaram até a cidade para julgar e examinar suas ações. Em Sodoma, os anjos encontraram Ló, sobrinho de Abraão. Ele os recebeu com bela hospitalidade. De acordo com a melhor tradição da família Abraão, mas o boato se espalhou pela cidade de que Ló fez algo que não deveria ser feito e deu as boas-vindas aos convidados em sua casa. O povo de Sodoma está furioso e se reúne do lado de fora da casa de Ló, exigindo que ele retire os convidados para maltratá-los. Ele tenta acalmá-los, mas sem muito sucesso, os anjos o deixam entrar na casa e espancam cegamente todos os que se reuniram do lado de fora. Tire todos os seus filhos e filhas da cidade, dizem os anjos a Ló, e lhe contam sobre a destruição que está prestes a ser desencadeada sobre a cidade em poucas horas. O cunhado do filho de Ló riu das advertências dos anjos sobre o desastre da batalha e voluntariamente permaneceu dentro da cidade, junto com suas esposas e filhos. Enquanto Ló, sua esposa e suas 2 filhas solteiras, que moravam em sua casa, os anjos os tiraram da cidade à força, depois que hesitaram e não fugiram por vontade própria. Fora da cidade, os anjos ordenaram que fugissem do vale para a montanha, para salvar suas vidas, sem olhar para trás. Com o consentimento dos anjos, Ló, sua esposa e suas filhas fugiram em direção à cidade de Zor, assim, suas vidas foram salvas. Mas então algo muito interessante e estranho acontece. A esposa de Ló olha para trás, contrariando o aviso dos anjos, e se torna uma comissária de sal, ou seja, um monte de sal. Quem era a esposa de Ló?
A esposa de Ló, cujo nome era Irite, era filha de uma família local do povo de Sodoma. Ao contrário de seu marido, Ló, o comportamento de Irite era corrupto e cruel, assim como o dos outros moradores do lugar. Mesmo quando Ló arriscou a vida e implorou aos anjos que ficassem em sua casa, ele sozinho cuidou de suas necessidades e não recebeu nenhuma ajuda de sua esposa, que via o ato de hospitalidade com maus olhos, visto que, de acordo com as leis de Sodoma e Gomorra, qualquer ato de bondade e ajuda ao próximo é considerado um crime grave. Para onde a esposa de Ló estava olhando? Ao ler os versículos da Bíblia, não fica claro o motivo pelo qual Ló e sua família foram proibidos de olhar para trás e o que levou a esposa de Ló a desobedecer a esse aviso. No comentário, há diferentes explicações para essas perguntas. Um deles vê os anjos alertando para não olhar para trás como um requisito para se desapegar emocionalmente das propriedades e bens que deixaram para trás. A esposa de Ló não deu ouvidos ao aviso dos anjos, enquanto escapava da revolução, continuou a cuidar de seus bens perdidos. Porque ela se transformou em sal? Há opiniões de que ela se tornou uma estátua de sal porque pecou com sal. Quando Ló recebeu os anjos em sua casa, pediu à esposa que lhes trouxesse um pouco de sal. Em vez de cooperar com a hospitalidade do marido, ela se aprontou e usou o pedido dele para fofocar com os habitantes da cidade sobre o grave pecado cometido em sua casa. Deus faz chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra e destrói todos os seus habitantes. A esposa de Ló não consegue evitar e olha para trás e se transforma em uma marinheira. Gênesis 19, versículo 17. Assim que eles foram retirados, um deles disse: corram por suas vidas, não olhem para trás e não parem em lugar nenhum da planície, corram para as montanhas ou serão arrastados. Segundo a interpretação aceita, isso foi o castigo dela por ter incitado os anjos. Ou por não ter acreditado em suas palavras sobre a destruição de Sodoma. Gênesis 19, versículos 33 a 36. Naquela noite, eles deram vinho ao pai e a filha mais velha entrou e dormiu com ele. Ele não percebeu quando se deitou ou quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite, dormi com meu pai, vamos fazê-lo beber vinho novamente esta noite. E você entra e dorme com ele para que possamos preservar nossa linhagem familiar através de nosso pai. Então, eles deram vinho ao pai e a filha mais nova entrou e dormiu com ele. Novamente, ele não percebeu quando se deitou ou quando se levantou. Então, as duas filhas de Ló engravidaram de seu pai. Suas filhas estavam desesperadas para preservar sua linhagem familiar. Como resultado de suas ações, as duas filhas de Ló engravidaram de seu pai. A filha mais velha teve um filho e o chamou de Moabe. Segundo a Bíblia, ele foi o pai dos moabitas daquela época. A filha mais nova também teve um filho e o chamou de Ben-Ami. Ele foi o pai dos amonitas. Esses eventos estão registrados na Bíblia, pois ambas as filhas de Ló estavam grávidas de seu pai. Zoar não é conhecida apenas por ser a cidade que sobreviveu. Ela também desempenha um papel na história perturbadora das filhas de Ló que se deitam com seu velho para dar continuidade à sua linhagem. Isso resultou na fundação de duas dinastias, a Moabita e a Amonita, que tiveram um impacto significativo no futuro da Bíblia. O rei Davi era descendente de Rute, uma mulher moabita. Se os moabitas não tivessem existido devido às filhas de Ló não terem tido filhos com ele, então não haveria Rute e nem o rei Davi. Ou Salomão. Essa linhagem foi significativa na história dos israelitas e na Bíblia. Então aí está a verdade sobre Sodoma e Gomorra e o grupo maior de cidades ao qual elas pertenciam. Da sobrevivência de Zoar à estranha história das filhas de Ló, há muito mais nesta história do que aparenta.